E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E bom, bem-vindos a mais um vídeo de Marvel Snap aqui com o Mexicão. Bom, nesse vídeo de hoje vou tentar te convencer a jogar o jogo se você ainda não foi convencido. E vou te dar 7 motivos e talvez alguns bônus para você jogar Marvel Snap. Como vocês devem saber, eu adoro jogos, não é à toa que eu tenho esse canal. Eu adoro jogos de cartas, não é à toa que é uma das coisas chaves do canal, que provavelmente é as séries que eu sempre trouxe. Gosto muito de jogos de estratégia, jogos de turno, essas coisas. Então Marvel Snap, no caso, é o jogo de estratégia, é o jogo de cartas que eu tô jogando esse jogo e... Bom, é isso. Antes de tudo, se inscreve, deixa o like, essas coisas, comenta qualquer coisa. E bora pro número 1. O número 1 não é nada mais, nada menos que é um negócio que dá o nome ao jogo, que é o Snap, o sistema de Snap, ou seja, o sistema de truco, o sistema de poker, o sistema de apostas, né? Como eu mostrei no último vídeo de Marvel Snap, se você não viu vai estar aqui no card. A maioria dos jogos, na verdade todos os jogos de ranking, né? Existe o que a gente chama, por exemplo, no LoL, que é o PDL. Enfim, existem a sua pontuação, o seu elo. E o sistema Snap, ele é meio que você aposta o seu elo para jogar contra outros jogadores, né? No começo cada um acaba apostando um cubo, né? Atingindo 10 cubos você passa para o próximo elo. Então no começo do jogo cada jogador aposta um cubo. Só que em qualquer momento da partida um jogador pode dar o snap, ele pode dar o truco. E aí, se outro jogador aceitar, o resto da partida vai valer 2 pontos, né? Se outro jogador trucar também, o resto da partida vai valer 4 pontos. E se nenhum jogador fugir do truco e os dois apostaram, o snap vai valer 8 pontos. Enfim, é mais ou menos isso, é um pouco mais complexo, mas também não dificulta muito. Então no final das contas você está apostando meio que 8 PDLs, 8 pontinhos, quase chegando ao próximo ranking. Você está meio que apostando o seu ranking, isso é muito legal, porque em qualquer momento também você pode sair do jogo, você pode fugir do truco do cara. E isso cria uma dinâmica legal de que deixa você... Não é só sobre perder, é saber quando perder e saber quando ganhar. Diferente dos outros jogos ranqueados, que às vezes você perde e não tem muito o que fazer. No Marvel Snap não, você sabe que você vai perder, você pode sair e sair com menos perda possível, e no próximo jogo você sabe que você vai ganhar, seu oponente acha que vai ganhar de você, você dá o snap, você truca na cara dele e boom, você recupera o dobro do que você perdeu no jogo passado. E isso é muito legal porque também o jogo te ensina a saber a hora de perder, saber a hora de sair e saber a hora de apostar o all-in e meter bala e ganhar. E quando você ganha aqueles 8 cubos é uma sensação fenomenal, assim, é uma sensação muito gratificante, é muito legal mesmo. E bora agora pro número 2. Bom, número 2 é o sistema de locação, né? O Marvel Snap ele é um jogo que os jogadores eles jogam ao mesmo tempo, não existem turnos. Existe o que a gente chama de prioridade, um jogador que vai ter as cartas dele reveladas antes ou depois. Mas isso não é o tão interessante do jogo, ele é legal para a mecânica de estratégia. Eu posso falar isso um pouco depois em outro número. Mas o que diferencia é que você tem que ganhar, né, em 2 das 3 localizações do jogo, né? E cada localização ela vai ter um efeito, são mais de 60 localizações diferentes. Você pode pensar, porra, isso é meio merda, né? Pô, 60 localizações diferentes, cada localização faz uma coisa. Mas o legal é que você não precisa decorar o que as localizações fazem, elas te dizem o que elas fazem quando elas são reveladas. E você pode jogar sem decorar nenhuma. Todas as partidas você pode jogar 1000 partidas e não ter decorado nenhuma localização, que isso não vai afetar se você vai jogar pior ou melhor. Você não precisa decorar, você só precisa decorar o seu deck. E o seu deck também só tem 12 cartas, né? Isso é legal também. Você não precisa também pensar em mais de 60, 40 cartas para montar seu deck. Mas o mais legal do sistema de localização, como eu estava falando, é que o sistema de localização ele faz com que toda partida se sinta diferente, né? Um dos problemas que eu vejo no Marvel Snap, agora falando uma coisa que não é tão legal, é que como ele é dividido, você vai ganhar primeiro tipo um certo número de cartas, para depois você ganhar os outros números e depois ganhar as outras cartas. Enfim, existe uma listinha de cartas que você tem que conseguir antes para conseguir as outras. Então, normalmente você acaba montando um deck, você tá tipo na pool 1, no primeiro setor de cartas, no primeiro ou no segundo. E aí você pensa, poxa, né, vai ficar monótono porque eu tô sempre jogando com o mesmo deck. Isso é uma coisa que eu vejo também de jogos de cartas em geral, Yu-Gi-Oh!,
Legends of Runeterra, Magic, quando você encontra um deck que você gosta, que você tá ganhando bem e você é um jogador competitivo, você tá jogando teoricamente com o meta, com as cartas do meta, muitas vezes o jogo pode ficar estagnado, porque você tá sempre jogando com o mesmo deck, ou até por exemplo, você tá sempre mudando de deck, mas você sempre pega os adversários que estão sempre usando os mesmos decks. E é aí que o sistema de localizações é legal, porque esse sistema ele faz com que toda partida seja uma partida diferente, e mesmo se você não tá jogando com o deck de meta, você consegue ganhar dos decks de metas, porque às vezes a localização atrapalha ele, te beneficia, e isso é muito legal, isso realmente deixa o jogo muito dinâmico e muito interessante. Todas as partidas são interessantes, não tem uma partida que você vai falar, poxa, de novo isso. Talvez uma vez ou outra, mas, cara, a cada 100 eu diria 3 assim que vai acontecer, e eu te juro mesmo. E vamos agora pro número 3. Como eu falei, o seu deck ele só é montado por 12 cartas e só existem 6 turnos, né? Você acaba puxando 3 cartas, e aí na primeira rodada você puxa mais uma, então você começa com 4, o seu deck fica com 8 cartas no final, vai ficar umas 2, 3 cartas no final do seu deck, dependendo de como você monta, dependendo das localizações que aparecem, né? Dependendo do seu adversário também. Então os jogos eles são bem rápidos. Pra você que não tem paciência pra ficar jogando jogo de carta que demora, pô, 20, 30 minutos, tipo o próprio Yu-Gi-Oh! Às vezes demora 20, 40 minutos uma partida. Eu gosto de Yu-Gi-Oh! Mas isso às vezes é chato. O legal do Marvel Snap é que as partidas demoram de 3 a no máximo estourando aquela partida que demora muito, 10 minutinhos. Então dá pra jogar tipo em questão de meia hora umas 10 partidas diferentes. Dá pra você subir e cair de elo rapidamente. Ou também ficar estagnado se você souber, não tiver muita sorte, mas estiver controlando bem a questão do snap, como eu comentei, né, no primeiro motivo. Então são jogos rápidos e isso que é interessante, mesmo sendo jogos rápidos e você poder jogar várias partidas, como eu falei anteriormente, existe o sistema de localizações. Então o sistema de localizações faz com que o jogo não fique estagnado e você possa jogar várias vezes e as partidas parecem sempre diferentes. São partidas rápidas, dinâmicas, interessantes e tudo mais. E agora vamos pro número 4. O número 4 cabe também com os outros números, e aí você vê que o design desse jogo é um absurdo. O jogo ele ganhou jogo de celular do ano passado, isso que ele lançou em novembro, né? E é um jogo que as cartas são simples, que quando você joga Magic, ou Yu-Gi-Oh! Mesmo também, né? São jogos que eu já joguei e tal, eu conheço melhor. Eu sei que as cartas conseguem ser muito complexas, às vezes o jogo consegue ser muito complexo. E o legal do Marvel Snap é que o jogo é simples, é fácil, mas ao mesmo tempo tem um ceiling, um ceiling cap, né? Muito alto. O que quer dizer um ceiling cap? É mais ou menos tipo, as cartas são simples, mas para você virar um mestre do jogo, você precisa estudar e se dedicar um pouco. Mas você consegue jogar e se divertir, chegar no ranking alto também não se dedicando tanto, porque o jogo é simples. Mas se você quer virar um mestre, você consegue, cara, pensar umas 3, 4 jogadas adiante do seu oponente, prever jogadas e blefar por causa do sistema de snap. E, cara, isso é muito foda mesmo. O jogo é simples, as cartas são simples, mas o ceiling, o quão inteligente cada jogada pode ser, cada movimento seu pode chegar, é inacreditável. O design dos caras é um absurdo. Que é a variedade de decks, né? O jogo é simples, mas ele tem uma variedade de decks incríveis, e as sinergias que você pode construir no seu deck são muito interessantes. A partir do momento que você começa a conhecer os outros decks, as estratégias dos outros decks, os decks que você pode fazer, você começa a jogar contra outros jogadores, e a versatilidade que cada carta pode ter, você vê que o número de decks diferentes que você pode montar e que são viáveis e que são bons é quase infinito, assim, uma quantidade de decks diferentes que você pode montar. Pra você que gosta de construir decks, aquele deck que ninguém tem, Marvel Snap é o jogo pra você. Que eu sou esse tipo de cara. E agora, o jogo acabou de lançar. Lançou em novembro de 2022, basicamente pro público em geral. Já tinha a versão demo, mas agora versão oficial, e ele acabou de lançar. Então se você quiser começar um jogo de carta agora e não se preocupar muito que, poxa, todo mundo já tem um monte de coleção e eu tenho que alcançar eles, cara, esse é o momento de você entrar no Marvel Snap, que é um jogo fácil, e além disso ele tem atualizações mensalmente, e são normalmente atualizações muito boas de balanceamento, cartas novas, localizações novas, e tudo isso deixa o jogo muito mais interessante e dinâmico.
E também esse jogo é leve, o jogo é leve. Ele foi um jogo feito para você jogar tanto no celular quanto no computador. Eu jogo pelo computador, eu prefiro. Mas é muito interessante que o jogo é leve, ele acabou de lançar, ele foi muito bem feito. E mesmo assim foi eleito o jogo do ano de celular do ano passado. E atualizações diretas, é um jogo incrível. Então fica o meu conselho, se você se interessou para jogar Marvel Snap, deixa nos comentários. E me conta também, se você voltar nesse vídeo aqui daqui a um tempo depois que você jogou, me conta aí se você concorda comigo, se o jogo é bom mesmo, porque eu te garanto que você vai gostar. Então é isso, deixa o joinha, deixa o like, essas coisinhas aí. Compartilha com seus amigos que querem um jogo de carta interessante, compartilha com seus amigos que gostam de jogar. E é nóis, mano. Beijão e inscreve no canal também, ativa o sininho, essas paradas aí que agora tamo de volta.